porque são. Miriam, eu não tinha falado com a Miriam ainda. Oi, Miriam, eu falei, Solange, eu tô com a cabeça ruim, desculpa, Miriam. sem problemas. Eu vou compartilhar aqui para nós, né, já irmos harmonizando. Ô, Miriam, aqui está dizendo que você iniciou o compartilhamento de tela. Uhum. Iniciou? Sim, Sim, Hein? sim, sim. Ah, tá. tá bom. Então, nós vamos fazer aqui a nossa leitura, né? Depois a gente faz a prece e iniciamos o capítulo de hoje. Do Vinha de Luz, que é o livro que nós, né, adotamos, a lição a 15, não entendem. É a carta de Paulo, né, primeira, a carta de Paulo, né, a Timóteo 1, capítulo 1, versículo 7. Não Ah, sim. entendem, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Paulo. Em todos os lugares surgem multidões que abusam da palavra. Avivam-se discussões destrutivas na esfera da ciência, da política, da filosofia, da religião. Todavia, não somente Vou nesses pegar o telefone setores já. da atividade intelectual se manifestam semelhantes desequilíbrios. A sociedade comum em quase todo o mundo é campo de batalha, nesse particular, em vista da condenável influência dos que se impõem por doutores em informações descabidas. Pretensiosas autoridades, nos pareceres gratuitos, espalham a perturbação geral, adiam realizações edificantes, destroem grande parte dos germes do bem, envenenam fontes de generosidade e fé e, sobretudo, alterando as correntes do progresso, convertem os santuários domésticos em trincheiras da hostilidade cordial. São esses envenenadores inconscientes que difundem a desarmonia, não entendendo o que afirmam. Quem diz, porém, alguma coisa está semeando algo no solo da vida, e quem determina isto ou aquilo está consolidando a semeadura. Muitos espíritos nobres são cultivadores das árvores da verdade, do bem e da luz. Entretanto, em toda parte movimentam-se também os semeadores do escauracho, são aquelas ervas daninhas, da ignorância, dos cardos da calúnia. Cardos são aquelas plantas, né, que têm, né, as suas hastes ou até as suas folhas cheias de espinhos. Então, dos cardos da calúnia, dos espinhos da maledicência. Através deles, operasse a perturbação e o estacionamento. Abusam do verbo, mas pagam a leviandade a dobrado preço, porquanto, embora desejem ser Está. doutores da lei, e por mais intentem confundir-lhe os parágrafos, e ainda que dilatem a própria insensatez por muito tempo, mais se aproximam dos resultados de suas ações, no círculo das quais essa mesma lei lhes impõe as realidades da vida eterna através da desilusão, do sofrimento e da morte. Emmanuel. Então, só um brevíssimo comentário, quando ele fala não entendem, né? É, não entendem o trabalho que todos aqueles, né, que têm o conhecimento devem realizar para o bem comum. E aí, né, vão e se deixam, né, levar, né, pelas ilusões do mundo, paixões, né, ambições e tudo, né, poder e tudo mais, dentro dos lares, como ele fala ali, né, dentro da própria família, fora dela, em qualquer ambiente, que esses seres, né, se coloquem.
porque eles não entendem, ou seja, que todo esse entendimento, essa compreensão, conhecimento deveria ser para o bem comum. E como se utiliza a palavra, né, que ele está falando aqui, né? Como se utiliza o verbo. E aí me fez, né, lembrar, né, daquelas três peneiras, né, de Sócrates, né? Então, se aquilo que vem é verdadeiro, se é bom, se vai ser benéfico para o todo e se ele vai ser de utilidade para o bem comum. Então, é isso que ele diz. E aquele que não, né, que abusa, né, do verbo, da palavra, para, né, desconstruir, para criticar, né, uma crítica desconstrutiva, né, para ferir, para promover guerras, né, para, né, inventar, mentir, caluniar, é, não está utilizando bem aí as palavras, porque eles não entendem. Porque a palavra, né, o verbo deve ser para, né, motivar, para trazer esperanças, para, né, consolar, acolher, é, e tudo mais que nós sabemos. Então, essa é a mensagem, né, que Emmanuel traz para nós, para aqueles, né, que ainda não conseguem entender o que tem, né, e não conseguem ver para o bem comum. Então, vamos, né, orar antes de iniciarmos. Graças a Deus, amigos, benfeitores espirituais que estão envolvidos, que coordenam espiritualmente o nosso estudo, às quintas-feiras que aqui nos encontramos, que possamos todos nós que aqui estamos, aqueles que não podem estar, aqueles que se encontram distantes em qualquer dimensão da vida, que todos nós possamos receber dessas vibrações amorosas para que possamos estar abertos às suas reflexões, ao entendimento do capítulo de hoje e para que melhor possamos, com essa compreensão, utilizarmos aquilo que é um bem mais precioso da oração para nós e para o bem comum. Que a tua paz permaneça conosco, que assim seja. Agora vamos para o nosso capítulo de hoje, que agora vamos para o capítulo 25, dando continuidade. Capítulo 25 é os efeitos da oração. Semana passada, né, nós vimos a prece de Ismália, ou seja, né, um ambiente que se encontrava ali Ismália, Vicente, André, numa enfermaria onde ali todos aqueles seres que ali estavam, aqueles espíritos, estavam dormindo profundamente, mais do que um sono profundo, né? Estavam ali, né, vivenciando os seus próprios, né, pesadelos. Então, né, vem Ismália e faz aquela rogativa, uma prece, né, profunda envolvendo a todos, porque Ismália, ela tem um sentimento muito maior, um sentimento universalista e que, né, ela tem toda, né, um poder dentro dela, dessa energia acumulada por ser quem ela é, que pode emanar para os trabalhadores que ali estavam e os trabalhadores, cada um dentro da sua condição, emanar para aqueles que ali dormiam através da oração. Então, né, foi o que nós vimos e conversamos, né, na semana passada. Então, hoje nós vamos começar, né, o capítulo 25, que fala, né, dos efeitos da prece. Então, começa assim. As luzes da prece inundaram o vasto recinto. Palpitava em tudo agora, uma claridade serena, doce e radiante, muito diversa da luminosidade artificial. Os flocos radiosos que partiam de nós multiplicavam-se no ar, como se obedecessem a misterioso processo de segmentação, e caíam sempre sobre os corpos inanimados e enrijecidos, dando a impressão de lhes penetrarem as células mais íntimas.
eu estava boquiaberto. Não me fora permitido contemplar fenômenos dessa natureza em nosso lar. Aliás, concluía, ainda não recebera auxílio magnético às percepções, senão poucas horas antes da viagem. É aqui, André Luiz, ele estava se referindo, né, tá? A, a uns capítulos atrás, quando ele ia começar, né, iniciar junto com o Vicente essa viagem, veio Aniceto e veio, né, em auxílio e é, momentaneamente, por tempo, né, que ele está fazendo, né, todo esse percurso de conhecimento, de estudo. Então, é temporário esse auxílio magnético, porque ele ainda não conquistou, né, por conta ainda do seu processo, né, aí evolutivo, e por isso que ele já vai falando assim, olha, mas lá em nosso lar ele não tinha essa condição, por quê? Porque ele ainda estava, né, no início dessa caminhada dele, desse despertar. Mas, nesse momento, a gente lembrando capítulos, relembrando, né, capítulos atrás, ele, né, recebeu temporariamente para que ele pudesse participar, né, entender melhor aquilo que ele estava vivenciando, e depois ele iria transmitir, né, para todos nós. E por isso que ele pôde ver a ele, como Vicente, aqueles flocos radiosos, por essa percepção que ela foi ampliada para ele ter, né, essa visão mais ampla do que acontecia com o poder da oração. E que muitas das vezes, né, nós no nosso dia a dia, a gente nem imagina o poder que ela tem e que, né, é benéfico, principalmente começa esse benefício para nós, né, em nós. Então, esses efeitos, né, que ele vai descrever aí, a gente pode se relacionar é, conosco, no nosso dia a dia. Acabamos de fazer uma prece, depois nós vamos encerrar, faremos outra prece. Ao amanhecer, que a gente agradece e começa com uma oração e termina o final do dia, e outro qualquer momento do dia que a gente sinta, né, aquela necessidade de se conectar, porque a oração é isso, é conexão, né, com, com Deus, né, com a espiritualidade maior para que a gente possa, né, se fortalecer, que a gente possa, né, emanar, dependendo da oração que a gente faz, aquilo que a gente está pedindo, né, qual, né, a intenção, que isso é fundamental. Tudo que nós pensamos, né, falamos, e nessa ação da oração, a intenção é primordial. Com que intenção eu estou realizando esta prece, que está ligada ao sentimento? Então, quando alguém quiser colocar algo, é só falar. Aí ele continua. A claridade crescia e estendia-se em espetáculo prodigioso. Ele estava realmente maravilhado, né? Agora, porém, abandonáramos a atitude de recolhimento destinada à concentração de nossas próprias forças e emissão de energias vibratórias. Nossos corpos, todavia, continuavam envolvidos em vasto círculo irradiante. Prosseguindo, porém, o grande silêncio, notei que a luz da oração se fazia mais clara, mais penetrante. Comecei a ver, como no caso de Ana, né, também já falado em capítulos passados, que todos aqueles esqueletos misérrimos apresentavam núcleos de sombra, além das máscaras mortuárias, núcleos que se mostravam dentro de formas variadíssimas. Então, aqui ele começa falando, olha só, ele começa a concentração, ela é importante para as nossas próprias forças e emissão de energias vibratórias. Como é importante, né? Ele está mostrando aqui, pontuando para nós, que na hora de orarmos, não é o gesto, mas sim essa concentração
que vai fazer que a gente se internaliza, que aquilo que vem realmente, né, do fundo, né, de nossa alma, do nosso sentimento, e ela vai nos trazer essas forças, né? E essas forças que vêm de nós vão emitir energias vibratórias que têm um alcance inimaginável. Isso tudo, a gente faz a prece, a oração, a gente vai estudando, vai refletindo, vai pensando, e a gente não se dá conta, né, do poder que nós temos, né, aqui em nossas mãos, tão simples, né, mas tão valoroso e importante. E depois, quando ele vai falando aqui, né, que começa a ver, né, tá, todos aqueles esqueletos, miséria, apresentam núcleos de sombra, aí a gente pode aqui nós estamos falando de quê, né? Do nosso corpo espiritual, ou seja, do nosso perispírito, e a gente sabe que ele é, né, todo, né, ele é maleável, ele é plástico, então ele se, né, molda. E é por isso que, continuando, é, essas, essas máscaras aí mortuárias que vão se apresentando e que André Luiz vai falar aqui mais adiante, que parecem múmias, esqueletos, tudo é a capacidade que o perispírito tem em moldar aquilo que está na mente, no pensamento. Porque a gente tem que entender que tudo é mental. O universo é mental. Deus, né? Quando a gente se fala desse do Criador Deus, nós estamos em Deus, Deus está em nós, né? Todo esse processo, ele é tudo pelo quê? É mental, é o pensamento, é a força que tem e o que ele pode plasmar. Você está pensando, aqueles seres que ali estavam, que nunca acreditaram, né? E a gente vai colocando aqui que a morte, a vida continuasse, a morte acabou aqui, acabou tudo, nada continua, e ele se mantém, né, nesses estados, né, mentais e se formam, né, a- é, aquelas figuras por aquilo que eles sempre, né, acreditaram ou aquilo que eles nunca, né, acreditaram. Ou seja, né, aqui a gente está falando que a vida continua sempre, né? E isso é um, né, dos casos, né, que pode ter, né, ocasionado, né, essas formas que eles ali se apresentam, né? Aí aqui a gente, né, pode ver que eles estavam todos ali, né, tá? Todos ali deitados, era uma enfermaria, é, estado profundo, né? Ah, eles estavam num sono profundo. Não, não era ali, né? Eram realmente, estavam tendo o quê? Os pesadelos deles por conta de tudo que eles construíram enquanto estavam quê? Encarnados, né? Ou seja, né, não respeitaram as leis divinas, né? É, não respeitaram a si próprios. Quando a gente não respeita a lei divina, a gente não respeita, né, a nós próprios. Então, eles, né, cometeram vários equívocos, vários erros, umas atrocidades e se encontravam ali, né, naquela condição. Porém, as bolhas luminosas caíam incessantemente, mas agora como se fossem dirigidas por uma vontade inteligente, concentravam-se quase todas sobre as frontes imóveis. Então pude observar o inaudito e inconcebível para mim. Quer dizer, todas aquelas bolhas luminosas, onde é que se concentravam sempre, né, ali, né, na cabeça deles, ali na fronte deles, onde a gente, né, sabe, está ali, né, o pensamento, a mente, né, é tudo abstrato, é lógico, mas tudo ali na fronte, que é onde eles precisavam receber, né, aquelas bolhas luminosas, porque é ali que eles estavam elaborando tudo, né, porque é através da força do pensamento. E aí, as múmias, porque aí André falando, né, não posso dar outro nome aos irmãos que dormem, começaram a dar sinais de vida. Olha essa energia, essas bolhas luminosas, né? Que estavam na fronte já começaram a dar sinais de vida. Alguns daqueles infelizes deixavam escapar gemidos angustiosos. Outros falavam em voz alta.
dando conta dos pesadelos que os atormentavam, como sonâmbulos prestes a despertar. Muitos moviam os pés e as mãos, como a se esforçarem para fugir ao sono doloroso. Quando nós estamos aqui, ele está, né, trazendo para nós, né, nesse momento em que eles estavam ali dormindo, e através, né, da oração, o que, que eles estavam, né, essas bolhas, essas energias que eles estavam ali fluindo neles para ajudar, né, a eles saírem desse estado que eles estavam, porém, esse estado que eles estavam foram aquilo que eles construíram durante a sua caminhada terrena eram, né, eram pura construção. Enquanto você está a caminho, você, né, no caso aqui, eles, né, desses espíritos que estavam aí, não queriam saber, né, de nada no sentido de se melhorar, né, de fazer o bem ao outro, de, né, de buscar caminhos que pudesse fazer com que ele progredisse, né? E outras tantas situações que o Evangelho, né, nos diz. Mas eles se distanciaram, se deixaram levar pelo que nós aqui observamos, né? Mais uma vez, por todas as paixões que avassaladoras, as ilusões do mundo que acham eu estou aqui, né? E eu tenho que aproveitar, né, o momento, e é aqui, depois tudo termina, e você né, entender o que que é aproveitar, né, o tempo que aqui está, e eles desperdiçaram tempo, e tudo aquilo que eles conquistaram, né, erroneamente, equivocadamente, né, e que feriram a muitos, agora eles estão sentindo tudo isso e não conseguem, né? Despertar até que, através dessa força que é a oração, olha só, alguns começaram, né, já, né, a se mexer, aqueles que estavam, né, aqueles que, é, vamos dizer assim, né, tinham menos comprometimento, né, com os erros que praticaram. Outros tinham mais. Muitos moviam os pés e as mãos, quer dizer, olha só, né? Para fugir, se esforço para fugir desse sono. É como se eles estivessem amarrados, querendo sair daquele momento que era, né, era para eles uma dor avassaladora, dolorosa, mas eles, né, ainda não conseguiam, porque o tormento em que eles passavam. Quando o Evangelho diz que, né, é, o nosso juiz somos nós próprios, né? A nossa própria consciência, olha aqui, né? Ele mostrando para nós que quando estamos, né, na nossa vida do dia a dia, a gente não para, né, para pensar. Quando eu digo a gente, não estou falando de nós, mas estamos falando, né, de uma parte dessa humanidade, né, que não para pensar, despertar, né, olhar além, está muito no ter, no estar, e nós somos. Então, não tem a compreensão ainda do ser, mas muito ainda tem compreensão, né, de que somos muito mais, mas ainda estar, né, preso, né, à materialidade, às coisas, né, materiais. Então, está sempre ali buscando, né, o ter e muitos, né, da maneira que possa lhe beneficiar sem se importar com o outro. E você vai só criando o que débitos, né? E é nesse momento que nós podemos, né, ver, né? Que o André Luiz está nos trazendo, olha só o que está acontecendo com eles. Ele, ao mesmo tempo que ele está trazendo para nós, né? É, o, o poder de uma oração, ele está mostrando também para nós que aquelas pessoas que se encontram, né? Aqueles espíritos, né? Aqueles seres que se encontram ali, eles estão ali nessa dor, mas por conquistas deles próprios, construção deles próprios. E a dor, ela é educativa. Então, eles vão ficar nesse estágio quanto tempo? Quanto tempo, porque é livre-arbítrio, cada um, né? E ficar nesse tipo de mental, né? Então, eles podem ficar ali 1.000 anos, 2.000 anos, claro que pode, né? O tempo que aqueles que ali estão quiserem, porque é livre-arbítrio, até, né?
se despojarem, de repente, né, do orgulho, daquilo que, né, que os traz. É só lembrar do próprio André lá em nosso lar, o tempo que ele ficou, né, no umbral, né, ali, e até ele, depois de tanta dor, de tanto sofrimento, então ele fala, só bastou uma palavra, né? Sabe? O me ajuda, e que aí veio toda a ajuda. Então, tudo depende, ele mostra para nós aqui, tudo de nós, do nosso passo, do nosso esforço, da nossa vontade, para nos libertarmos, na verdade, de nós mesmos, né? Quer dizer, de todos aqueles erros que aqueles espíritos que estavam ali cometeram. Cada um, né, segundo suas obras. Ó, sempre, né? Tá? É. E é sempre, né, Val, a gente, né, estarmos sempre buscando refletir, porque aí, cada um segundo suas obras, a gente fica, né, fala a frase, mas temos que aprofundar. O que que realmente isso quer, né, dizer para mim no meu dia a dia? Olha só o passo que eu tô, né, o passo que eu tô dando, o que que eu tô fazendo, né, no meu dia a dia. Tudo começa no lar, dentro do lar, com o outro, com o vizinho, no ambiente de trabalho, é onde estiver, dentro da casa espírita, em qualquer lugar, tá? Aí a cada um sempre será dado segundo as suas obras. E aí nos faz lembrar também, quanto mais conhecimento a gente tem, mais nos será cobrado, né? Por isso, olha aí, né, eles nos mostrando, né, o qual, né, a dor que esses espíritos, né, estão passando. E aí ele continua, né? Eminentemente surpreendido, reparei que dois se levantaram distante de nós. Recordei que ambos faziam parte daqueles que haviam recebido toda espécie de assistência, inclusive o sopro curativo. Então, assim, esses que receberam ali não tem assim, vamos esse daqui, né, vai receber algo só por privilégio, não. Esses que receberam, tá, que tiveram uma assistência a mais, é porque eles já estavam um pouco mais preparados. Inclusive, olha ele falando, né, lá naquele capítulo do sopro criativo, eles receberam esse sopro, enquanto que os outros não. Então, porque esses já estavam, né, um passo mais adiante. É isso que ele está mostrando. Olharam-nos de longe, como loucos que acordassem de súbito, e dispararam a correr, espavoridos, não obstante a impressão de cadáveres ambulantes que nos causavam. Admirado, verifiquei que ninguém esboçou a menor disposição de segui-los. E quando me propunha instintivamente a fazê-lo, Alfredo deteve, exclamando: Espera aí, né, tá? Não se preocupe. Eles seriam amargamente surpreendidos se fossem notificados agora de sua permanência longa entre verdadeiras múmias. Acreditam sonhar e é melhor assim. Não poderão fugir às nossas fortificações e voltarão a pedir socorro noutras dependências a que serão recolhidos para adequado tratamento. Então, né? É aquela coisa assim, né? Nossa ansiedade, né? Ela vai, André Luiz, querendo já correr atrás, falar com ele. Não, eles iam se espantar, iam se, né, se sentir pior ainda. Então, para que eles pudessem, né, ali aos poucos ir se adaptando, caminhando, eles iam fugir dali, não iam conseguir, porque estava tudo ali, né? Estava tudo protegido, eles iam caminhar, correr, correr, uma hora eles iam ficar cansados. Quando eles ficassem cansados, e aí, né, eles iam começar a perceber, onde é que eu estou? Que lugar é esse? E eles iriam, aí sim, a ação deles pedir ajuda. Isso aí é mostrando para nós, isso é que é sabedoria. Às vezes a gente, né, na nossa vida, a gente quer ajudar o outro, e ele está dizendo para nós assim: não basta a boa vontade, não. Tem que usar sabedoria, saber como chegar, em que momento. Às vezes o outro não está preparado, está passando ali um sofrimento, está desesperado, está vivenciando um momento e você quer ir ali correndo, né? Falar tudo, despejar, e ele não está preparado. Você, de vez de ajudar, você vai até prejudicar. Por isso que só a boa vontade não basta. É preciso saber como chegar perto, consolar. Primeiro a gente acolhe, vai
Às vezes a gente só ouve, o outro está num momento de desespero, quer despejar um monte de coisa, aí você ouve, fica em silêncio, né? Silenciar e saber ouvir é caridade, né? E ali, né, a atitude nossa também é uma prece, né? A atitude nossa também é uma prece. Você está ali, né, orando e é o que eles fizeram ali. Deixa eles, tá? Deixa eles, porque no determinado momento, aí sim. Porque você tem que esperar a ação do outro. Porque às vezes a gente quer tanto ajudar o outro, mas o outro quer ajuda. Ele não quer. Talvez no fundo, inconscientemente, ele quer ser ajudado, mas naquele momento ali, ele não quer, não quero falar com ninguém, deixa para lá, ou às vezes o orgulho, não preciso de ninguém, a gente não ouve isso, tudo isso o tempo todo. Então, ele, né, ele não está preparado ainda. Mas chega um momento que ele fica tão cansado, né, do seu orgulho, tão exausto, que aí ele fala, né, vem alguém, chega para você, né, e fala assim, né, tá? Aí eu quero desabafar, ou te liga, sabe? Qualquer ação. Aí ele está te dando, nesse outro, está te dando uma abertura, que é o que, né, Alfredo está dizendo, dê uma abertura. Ele abriu a brecha. Ah, então agora eu posso chegar, mas devagar, tá? Para. Se eu quero mesmo ajudar, vai devagar. Porque a gente tem que entender, né? Ele fala aqui, há quantos, né? Quantas décadas ou séculos esses, né, seres estão ali, né, dormindo, né? Pode ser séculos. Então, como chegar de repente e você querer resolver tudo, ajudar tudo assim, não está preparado ainda. Então, ele mostra para nós que tudo que, né, as nossas ações, mesmo que sejam, né, e quando a gente quer uma ação boa, é de boa vontade, ela tem que ter, né, um parâmetro. Vai com calma, tá? Não é o momento. Então, você, sabe, recua. Porque quando a gente quer mesmo ajudar, a gente tem que esperar. Tudo tem, né, o seu tempo, tem o seu momento. E isso, né, é o quê? É caridade, e aí, se eu não posso chegar, entra a oração. É o que ele está dizendo para nós, né? Continuamos silenciosos mais alguns minutos e notei que as luzes se foram apagando gradativamente, ao passo que os cadáveres retornavam à imobilidade anterior. Olha o cuidado, né? Tá? Aqueles dois pegaram, saíram correndo, tudo mais, mas o resto, todo mundo ainda estava, todos eles ainda permaneciam ali naquele sono profundo. Então, o que você faz, né? Tá? É como se tivesse um CTI, né? Aí você vai lá, apaga a luz, é o silêncio, se chama respeito ao outro, né? Todos aqueles outros estão vivenciando piores momentos, né, da vida que eles próprios buscaram, sim, mas, né, temos que trabalhar aí, né, a compaixão, e é o que, né, Ismália fazia e mostrava, né, como é que devemos, né, agir. Então, agora respeita, deixe eles. Vamos cuidar né, daqueles outros, né? Ismália declarou terminadas as nossas atividades da oração. E o administrador, após o sinal luminoso que notificava aos operários o término das obrigações, adiantou-se para nós, exclamando: gratíssimo pelo concurso fraternal. Realizamos belo serviço intercessório. Desde alguns dias ninguém se levantava. Nossa, olha só, né? Aniceto, né? Percebendo-nos a perplexidade, falou a Vicente e a mim de maneira significativa. Conforme viram, o trabalho da prece é o mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Acresce notar, porém, já que comentamos o assunto, que a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação. Então, aqui eles terminaram aquele momento, e aí, né,
ele estava agradecendo, né, ao trabalho que foi realizado, né, porque há muito tempo, ele dizia assim, ninguém se levantava, desde alguns dias. Então, ó, né, a doação, né, o sentimento e tudo que foi colocado ali por eles, né, foi eficaz. Muitas das vezes a gente pensa assim, ah, mas o que eu faço é tão pouco, né? Né? Será que realmente a gente não pode duvidar da nossa condição, sempre, né, levando em conta qual é realmente a minha intenção, né? Profunda, é sincera, é verdadeira, né? É real. Então, claro que ela é valiosa e a gente, né, não consegue nem imaginar o quanto essa oração ela vai alcançar a pessoas, né, a seres, né, é, desencarnados, não só encarnados, que se encontram, né, naquela mesma sintonia quando você, né, vai e mentalmente ou verbalmente, né, ora. E aí ele mostra, fala para nós como a prece é importante. Mas o interessante aqui é que a gente pensa assim, a prece é só para o bem, né, tá? E ele mostra aqui que não, que tem aqueles que oram, tá? Para quê? Para fazer mal ao outro, desejar mal ao outro. Por quê? Porque ele está com raiva. Olha o que ele fez comigo, acabou com a minha vida agora. Aí destila ódio, raiva e tudo. E ele começa, mas aí ele começa a orar. Que Deus possa castigar. E ele vai, né, ver, a gente ouve das mais diversas, né, é, palavras, né? E aquela pessoa começa a orar. Ah, mas tá? Ele me paga, né? Oro com todo fervor que aconteça com ele, que ele fique doente, que ele quer, que ele pegue, quebre uma perna e vai por aí afora, né? Tudo aquilo que a gente, né, sabe que acontece. É a rogativa maléfica, é a súplica maléfica e encontra, né, aqueles que você, né, pura sintoniza, porque tem aqui os grupos, né? E a gente estuda isso em várias obras, né? De Emmanuel, de André Luiz, que tem aqueles grupos que se sustentam, né? Ainda na ignorância, no seu instinto, né? No mal. Então, tem quem vai ouvir, sim, né, tá? E aqueles grupos são seres também inteligentes, né? E eles têm força e trabalham, né, unidos e, e eles conseguem. Mas, né, a gente bota vírgula. Mas não há mal que sempre dure, né? Por mais rogativa e súplica que uma pessoa, né, queira para fazer mal ao outro e ter quem atenda, mas a luz sempre vai dissipar as trevas, porque em algum momento isso tudo, né? A luz vem e acaba, né? Com aquele sentimento e aquela, né, rogativa daquele que está ali pedindo. Te vê o exemplo desses que estão aí dormitando, né? Então, tudo é fruto daquilo que eles fizeram um dia e que achavam que muitos pensam, sou Deus, né? Realmente, né? Jesus falou, somos deuses, mas deuses para, né, criarmos, mas tudo aquilo, né, que seja para o bem, para o bom e para o belo, e jamais para fazer qualquer, né, mal ao outro. Mas sabemos que tudo isso ele mostra para a gente. Olha, tá? A oração ela é vertical quando você entra em contato com o Criador, né? E quando você sempre busca, né, para o bem, em seu benefício, né, pessoal e, né, para o benefício de todos. Quando você pede pela paz, quando você pede por algum projeto que você ouviu que aquilo ali vai construir para ajudar tantas pessoas, aquele hospital, né, que vai poder, né, acolher doentes. Enfim, são tantas, né, projetos, tantos grupos, instituições que trabalham, né, para o bem,
Então você ora para por aqueles que estão ali na rua, né, tá? Que não tem nem aonde ficar. Então, essas preces, elas são verticalizadas, porque elas vão para o Criador, porque você, né, embora não conheça nem aquele outro que está ali, mas você, na sua prece, se lembra dele, tá? Porque ele é um irmão de caminhada, que não interessa, né? Se ele se chama João, se chama Maria, não importa, né? Mas é assim que você, quer dizer, você, né, ele está trazendo para nós assim, é assim que nós, todos nós, né, vamos nos aprimorando, né? E no nosso sentimento, assim nós vamos nos tornando cada vez melhores quando buscamos, né, esses momentos que nos fazem cada vez, né? E às vezes a gente, né, até pensa que não, mas isso é real, nos fazem sermos melhores, porque estamos trabalhando, né, o nosso egoísmo, porque eu não estou pensando só na minha família, no meu amigo, no meu querido, né, tá? Não, eu estou ampliando, né, tá? Eu estou pensando naquele que está aqui no hospital aqui do meu lado, mas eu penso assim, aí envolve aqui, né, a todos que estão aqui, né, no hospital, passando pelos seus momentos como nós colocamos no nosso grupo de prece, né? E ampliamos para todos. Então, isso que ele fala. Então, a frase aqui mais importante é o trabalho da prece, é mais importante do que se possa imaginar no círculo de nós encarnados que estamos aqui. Porque não há prece sem resposta. Pode ser até que, né, isso acontece, não seja a resposta que a gente quer, né, tá? Que a gente pega, suplica, pede, porque ainda não é o momento, a gente tem que entender, né, tá? Ou a gente fez aquela prece, aquela oração, né, mas ela não vai ficar sem resposta, não. Mas eu preciso entender a resposta que vem, né, do alto, né? Mas ela vem, não fica sem, é isso que ele mostra para nós. Ô, Miriam, Sim, tudo bem? Deixa eu te botar o tudo. vídeo aqui. Eu tô com uma dúvida, tipo assim, vamos supor, eu entendi direitinho, oração, contato com Deus, vertical. Um exemplo, eu demoro um pouco a me concentrar, tá? Eu tenho problema de concentração. Aí um exemplo, eu vou fazer uma oração. Porque o que você acha da pessoa que faz a oração tipo um mantra? Tipo assim, que não faz a oração uma vez só, faz duas, três, quatro, cinco vezes. O que você acha? O mantra, ele é uma Não, tipo, conexão. não seria um mantra, não. Tipo assim, você Ah. pega, você pega uma oração e faz uma oração três, quatro, cinco vezes. Então você está Entendeu? Ao dizendo invés de assim, uma vez. por exemplo, que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem, tá? Isso Tudo bem. é. Mas aí eu quero repetir que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Mas com que sentimento que eu estou? Se isso é profundo, né, tá? Esse negócio da gente demorar como é que é, a se conectar, a orar, isso não tem nenhum problema, tô, né? Porque você está buscando o seu momento, né? Aquele seu silêncio interior, até que você chegou. Bom, agora eu cheguei. Se vai demorar cinco, não importa, isso aí não é importante. Repetidamente, uma Né? oração não tem E você repetir, independente. mas repetir a oração, mas você está entendendo, né? Sim, O repetir da oração é assim, você entende, né? Tá? O que que você realmente está falando? Você está sentindo? É a mesma coisa. Pai Nosso. Tem gente que fala, Pai Nosso, sabe? Ela orou, entendi. Pai Nosso, ela está entendendo o que que ela está realmente, né? Como qualquer oração, né? Sendo que, né, particularmente, né, eu, né, tá, né, a oração não é uma conversa com Deus, né, com aqueles seus Sim, enviados, então essa para mim é, né, sabe, aquela história do Zé, oi, Deus aqui é o Zé, tá? Oi, Jesus aqui é o Zé, tem uma história que é assim, uhum. né, tá? A oração, ela vem de dentro, não importa, né, o tempo que eu levei para conectar. E se eu Ah, estou então tá. repetindo, mas eu estou repetindo, né? Porque qual é o sentido? Eu estou entendendo aquilo que eu estou falando, que o amor único de Deus, esse amor, né, que é cósmico, é universal, que esse amor único, Uhum. né, tá? Inspire todas as almas para o bem. O que que eu tô querendo? Todas as almas, né?
então aquelas que estão aqui, outros. Então você vai e começa, né, pensar todas as almas, né, para o bem. Então, estejam ela onde estiverem, aqueles que estão fomentando a guerra e tudo. Aí é o que você vai pensar naquele momento, né? Tá? Tá, Porque a oração, né, que a gente aprende, né? Como a gente aprendeu também, Ave Maria cheia de graça, e você vê que tem gente que fica ali, Ave Maria cheia de graça, tá? E fala tudo rápido. Mas você está entendendo o que que você realmente está falando? Que tipo de conexão é essa que eu estou tendo, né? Tá? Porque tudo é o, né, sentir, né? Aí você entendi. fala, calma, né, tá? E aí Tá, legal. é lógico que eles, né, estão aqui do nosso lado e ouvem, né? Às Tá vezes, legal. tam- às vezes também a gente está num dia, não está num dia muito bom, né? A gente está com preocupações, teve aborrecimento, aconteceu alguma coisa no trânsito, seja lá o que for, que a gente está com uma dificuldade de fazer essa conversa, né? Essa conversa com Deus, com Jesus, né? E às vezes a abertura de uma página nos ajuda, né? Porque ela dissolve um pouco daquela atmosfera pesada, daquela atmosfera meio nublada que está ao nosso entorno. E aí você faz aquela página, como a Miriam falou, pensando em cada palavra que você está falando, para a gente entender bem o sentido daquela página, né? Daquela mensagem. E aí a gente toma, é como se a gente recebesse um oxigênio, né? Vamos dizer assim. Verdade. E aí Uhum. você elimina as toxinas, né? Se enche do oxigênio puro, e aí você, com mais clareza, fala com Deus, né? Porque não é pela repetição que a gente vai chegar lá, entendeu? Às vezes a gente até pode ter necessidade de dizer mais de uma vez a mesma coisa, Hum, por aquela coisa estar tá trazendo algum tipo de sofrimento ou inquietação para a gente, né? Mas se a gente falar, conforme a Miriam estava falando, com o coração, não importa a palavra que você vai usar, se é bonita, se não é, Uhum. o importante é o sentimento. É o sentimento que nos liga a Deus, aos benfeitores espirituais, né? A verticalidade e não a horizontalidade, né? uhum. Tá legal, tá show. Tá show. Uhum. Obrigadinho. É isso. Isso faz parte, né, do nosso, né? A gente vai se aprimorando, né? Quanto mais, né, utilizarmos, né, é simples, né, essa nossa conexão mais sincera, nossa, mas de qualquer maneira tem, né, essa questão que a Val lembrou é muito importante, porque isso acontece mesmo, a gente às vezes não está legal naquele dia, né, e uma página, né, Uhum. tá? Precisa ser um livro grande, não. Minuto de Sabedoria está sempre Destrava, né? coladinho. Ó, Minuto de Sabedoria, é ótimo. Destrava. Parei, já abriu o caminho, vamos dizendo assim, abriu o caminho, né? Tá? Destravou, né? É, destravou isso aí, destravou, né? E aí ele continua aqui, ó. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. É o que nós acabamos de falar. Se a oração traduz atividade no bem divino, venha de onde vier, encaminhar-se-á para o além em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior, cumprindo nos advertir que os maus respondem aos maus nos planos inferiores, né? Entrelaçando-se mentalmente uns com os outros. Então, tem os planos superiores e inferiores, como nós acabamos de falar. E tem aqueles que atendem a todos, né? Tá? Então, eles vão lá, né, nos planos inferiores e aquele que se mentalmente se entrelaçar, sintonia, afinidade, vai ser, né, atendido. Mas tudo aquilo que a gente planta vai colher. Olha o que está acontecendo com eles que ali estão, né? Eles estão colhendo, né? Não, essa parte que você falou agora, eu me lembrei de uma coisa, de um filme, Sim. quando você colocou, além em sentido vertical, buscando Aham. né, advertir cumprindo nos advertir que os maus respondem aos maus, né? Nos planos inferiores. Eu me lembrei do filme Ghost,
Ah, sim, é. O Ghost, né? Aham. Quando o cara que era corretor, amigo Sim, do Sam, né? Não me lembro é. direito. É isso mesmo. Ele, quando ele morre, né? Que ele vai para matar ele e tal, Uhum. cai o vidro, né? Da janela, né? Sim, Despenca nele. Quem que chega para assessorá-lo, né? Para sugá-lo, né? isso. As É. sombras, né? Ali, né? Uhum. Então você vai responder, porque você ele tinha uma amizade, né? O Uhum. amigo confiava plenamente nele, né? Eram muitos anos e ele era traiçoeiro, né? Tudo ele fazia por maldade e poder, né? Que ele queria tudo dele, né? Ele queria o Sim, cargo dele, ele queria a mulher dele, né? Ele é. queria ter a vida dele, né? Então, quando ele desencarna ali, ele é envolvido pelas sombras, né? Quer dizer, Uhum. e aí é aquela coisa que Miriam estava colocando dos que dormem, né? Uhum. Estão mortos, né? Eles É. estão vivos, mas eles acham que estão mortos, né? Uhum. Pela similaridade de pensamento com essa questão das sombras, né? Dando-se a proporção, mas ali também tinha criminoso, né? Aí também tem criminosos É aquele. tem criminosos de várias espécies, né? Uhum. Aquele filme é uma demonstração muito clara, né, do que acontece. É razoável, porém, É, destacar. diga-me, o ditado é, né, diga-me com quem andas que te direi quem és, mas é diga-me o que pensas, o que É. fazes, o que sentes, Uhum. que eu te direi quem é quem são seus companheiros É. de jornada. Ali, é, ali é o lado a lado acompanhando, né? É o que a gente traz para o nosso lado, né? E aí ele continua, da mesma forma é o contrário, é razoável, porém, destacar que toda prece impessoal, dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata em nome de Deus. Aqui ele não está querendo dizer também que a gente não deve fazer, né? Ah, que a gente não possa fazer uma prece pessoal, né? Para mim, mas o impessoal é aquilo que nós já falamos, é aquela prece que abrange, né, o todo, ela é impessoal, é para o outro, né, é para aquele que está ali, como a gente falou assim, então aqueles que estão deitados na rua, né, tá? É, e tantas outras situações, né, impessoal, né, aquele que está lá do outro lado do mundo, passando por um momento, né, que está acontecendo, né, um conflito lá, é uma prece impessoal. E ali diz que recebe uma resposta imediata em nome de Deus. Então, toda vez que nós elevarmos o nosso pensamento, essa resposta imediata vai vir. Mas a gente também precisa entender que resposta é essa, né? Tá? Ou seja, né? O Criador, através daqueles, né, que vêm, que atuam, né, em seu nome, eles estão ali atuando, trabalhando, e a resposta vai vir. Ouvimos? Ouvir. Quando é que ela vai vir, né? Tá? Aí tem o seu tempo, mas essa resposta é imediata no sentido, né, em que né, ela se fez ouvir por conta, né, do alcance do bem que você quer fazer para aquela pessoa que está lá, para aqueles pessoas que estão lá do outro lado do mundo, que você nem conhece nem nada, você está rogando por eles que eles sejam, né? É, tenham mais calma, que eles possam ser, né, amparados, protegidos. Então, a resposta é imediata. E aqueles, né, aquelas falanges vão até lá, naquele local daquela guerra, né, que aquelas pessoas estão passando aquele momento, e eles vão agir, né? Então, é saber e confiar. A gente vai ter a resposta, vai saber o que aconteceu quando eu emitir? Não, mas é ter a certeza, que é o que ele diz para a gente aqui, que essa oração que eu fiz, ela vai ter, né, uma resposta imediata, ou seja, ela vai ter uma ação benéfica para ajudar aqueles que estão naquele conflito, crianças, né, aquela situação mais difícil possível
aquelas, aquelas criaturas serão, sim, né, ajudadas, que eles irão até lá e vão ajudar da melhor forma possível, né? Então, sobre os que oram nessas tarefas benditas, fluem das esferas mais altas os elementos força, que vitalizam nosso mundo interior, edificando-nos as esperanças divinas e se exteriorizam em seguida, contagiados de nosso magnetismo pessoal, no intenso desejo de servir com o Senhor. Então, ele está dizendo assim: então, todos nós, né, todos aqueles que, né, estão, né, oram, se colocam, né, nessas tarefas, né, benditas, elas vão ter o seu mundo interior, quer dizer, nós vamos ser beneficiados, né? Trazendo, né? Edificando-nos, nos fortalecendo, fazendo com que nós tenhamos, né, cada vez, né, mais força, a nossa fé possa ser cada vez mais, né, renovada em, né, benefício, né, de nós mesmos, por conta desse nosso magnetismo pessoal, porque é, é a intenção, de novo, a nossa intenção é a mais pura possível, é de ajudar, é de beneficiar o outro, de você sentir, né, aquele outro que está lá, né, passando por aquele momento tão difícil. Então, seu magnetismo pessoal, aquela sua força, é o sentimento real mesmo, é aquela profunda intenção no bem, né, tá? Então, isso vai nos beneficiar, porque todo bem que a gente faça, e aí não pensando, vou fazer o bem, porque aí eu vou ter, né, também ele de volta, não é isso? A pessoa faz o bem quando ela se envolve nesse magnetismo, né, pessoal que vai crescendo dentro de cada um de nós. Você faz por fazer, né, bem pelo bem, que você não está ali. Hoje eu fiz o bem. Não, aquilo já faz parte, né, da sua essência, do seu ser. E cada vez mais nós vamos nos beneficiando, porque isso ajuda no nosso processo que é evolutivo, na nossa caminhada. Isso não quer dizer que amanhã a gente não vai passar por um momento, né, aflitivo, né, um momento, né, que faz parte da vida de todos nós, mas, né, e como que eu vou passar por esse momento? Então, tudo aquilo que eu vou recebendo de acréscimo, né, para o meu ser, nesses momentos, eu me sinto que é uma fortaleza, e eu passo, né, com mais coragem, com mais ânimo, sem me deixar, né, levar pela, pelo desânimo ou pela lamentação, né? Não se deixar se envolver por esses sentimentos que até, né, logicamente, dependendo de todas as situações, elas são, né? Elas vêm, né? Porque nós somos humanos, vêm essas emoções, esses sentimentos, mas logo nos revigoramos, porque tem, né, quem, né, esteja aqui ao nosso lado, nosso anjo protetor, os nossos anjos de guarda, aqueles que estão ali à nossa volta, nos fortalecendo, porque eles sabem, né? Quem, quem nós somos, o que fazemos, né? Para que fazemos, qual o real, né, sentimento que me move a determinada ação. E aqui nós estamos falando de quê? Da oração. Hum? E como nós somos, né, beneficiados e procurando materializar o pensamento por facilitar-nos a compreensão, acentuou. Viram vocês cair sobre nós os elementos a que me refiro e observaram a sua exteriorização com as luzes de cada um de nós, em benefício dos irmãos que dormem e sofrem. Concedeu-nos o Altíssimo a força de auxiliar em porções iguais para todos, mas nós a espalhamos de acordo com a nossa possibilidade e coloração individuais, porque cada um dá aquilo que tem. Então, ele está dizendo, é conforme a possibilidade de cada um. Mas, né, não há ninguém, né, que não possa doar o pouco de si,
que para o outro, né, já é muito. Então, ele está falando ali, né? Olha, cada um deu o que tem. Esmalha, cujos sentimentos são mais amplos e universalistas que os nossos, né? A gente falou lá no início. Ela pôde receber com mais clareza o auxílio divino e distribuí-lo com mais abundância e eficiência, que aí a distribuiu para os trabalhadores, e os trabalhadores que receberam foram, né? Cada um recebeu aquilo que ele podia receber, tá? De acordo com né, o que cada um, né, conquistou, né, das suas possibilidades, né, para aquele momento, e ali eles iriam doar, né, para aqueles que estavam ali deitados. E que cada um que estava ali deitado também ia receber conforme, né, a sua condição e o seu merecimento. Uns iam receber mais e outros menos. Ah, aí está fazendo o quê, né? Está priorizando? Não. É cada um, de novo, segundo suas obras, né? Então, ali, cada um iria receber conforme também aquilo que ele merecia. Temos aqui uma profunda lição, ele continua. Como já disse, o pai visita os filhos necessitados através dos filhos que procuram compreendê-lo. Não poderíamos abusar do Senhor como abusamos no círculo terrestre dos nossos pais humanos. Não vive ele, né, o Criador, ao sabor de nossos caprichos pessoais. Nunca poderia vir em pessoa enxugar o pranto do necessitado que chora em consequência, aliás, do ouvido das divinas leis. Então, ele está dizendo aqui, né, tá, que, né, Deus, através dos seus enviados, né, ele sabe o que cada um está, né, precisando, mas não da maneira como muitos pensam. Imagina, o Criador com tantas orbes terrestres, são vários, né, os universos que tem, né, tá? Com tantos mundos, né, aí habitados, e ele vai realmente estar, né, olhando para a topada do meu pé. Claro que não. É claro que ali ele envia os enviados deles que estão, né, espalhados pelo cosmo, né, por esse universo infinito, e cada um ali vai, né, atuar aonde? Do homem atua para o outro. Ele usa o próprio ser para ajudar ao outro. Então, às vezes vem, a gente às vezes não é intuída, né? Para realizar algo, lembra de, né, alguma coisa de alguém, e quando você vai ligar para aquela pessoa, né, estava realmente precisando, porque aí é o Criador, através dos seus enviados, que vai, né, que você, né, com as suas atitudes no seu dia a dia, ele está ali, é sintonia, sintonizou, ele vai lhe intuir, né, a você ir ali, a fazer isso, a agir conforme, né, aquele momento e te utilizar, tá? Para atender ao outro. É um, é o ser humano ajudando ao outro. E assim é o que nós fazemos dentro da casa espírita, é o que nós fazemos dentro do nosso lar, no nosso dia a dia, onde nós estivermos, né, ligados aos trabalhos, né, em qualquer lugar. E até, né, esse até, né, porque a gente fala assim, até quando dormimos e o nosso corpo aqui está descansando, revigorar as nossas energias, nos desprendemos e iremos também continuar ajudando conforme aquilo que nós vivenciamos e buscamos no nosso dia a dia, tá? E aí vamos também continuar, né, trabalhando, doando, ajudando, né, nos colocando em serviço, tá? Para que possamos, de novo, nos tornarmos, né, aqui, né, cada vez melhor, ajudando a enxugar o pranto daquele necessitado, como ele fala, né? Embora aquele necessitado, ele chora o pranto que ele mesmo colocou em sua existência.
Mas, né, conforme estamos aqui, né, é, seguindo e vivenciando as leis divinas, então temos que aprender, né, a ser caridosos, a ter compaixão e a fazer a nossa parte e nos oportunizar, porque a oportunidade que chega até nós, como está chegando aí, André Luiz, ele está vivenciando tudo isso, né? Aprendendo, mas isso vai torná-lo a cada vez melhor, né? São as conquistas que ele vai adquirindo quando ele vai vivenciando e experienciando tudo isso que ele não, que ele, por opção dele, é lógico, o livre-arbítrio dele não vivenciou enquanto estava, né, aqui na Terra. Então, nós sempre temos aqui oportunidade. E ele continua: compete ao necessitado caminhar ao encontro dele. O Senhor, todavia, atende sempre a todos os homens de boa vontade, por intermédio dos homens bons, que se edificam na casa divina. Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternais do Eterno. Ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permanecemos ao desamparo. Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o nosso merecimento, competindo-nos reconhecer que para semelhantes respostas são utilizados todos quantos trazem consigo a luz da bondade ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus. Então, o que, que ele mostra mais uma vez aqui? Ele falando tudo aquilo que a gente já colocou, né? Então, nós, né, estamos sempre, nós somos os intermediários aqui quando nos colocamos, né, a serviço sempre, né, do bem, né? E mesmo que nos permanecemos, né, muitas das vezes, muitos né, estão em aflições, em lágrimas, passando por momentos, né? Porque isso faz parte também são as nossas provas, fazem parte do nosso crescimento, mas nunca, nunca ninguém fica desamparado. Mas ele disse que as respostas, né, elas vão vindo e vão sendo maiores à medida, né, do nosso merecimento. Então, tudo está ligado, né, ao nosso, né, às nossas ações, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, né, e aquilo que nós agimos. É todo um conjunto. Tudo isso está merecemos, porque às vezes eu não tenho a coragem de agir, mas penso. E o pensamento, né? Ele forma, né? Tá? Ele vai construindo as formas de pensamento. Mas nós sabemos que, né? Não podemos esconder, né? Nada de ninguém, porque né, temos, né, uma multidão de daqueles que estão nos observando. Então, tudo que nós fazemos, né, deve ser, né, com profunda sinceridade, ser verdadeiro. Logicamente, né, que tem momentos que a gente não está bem, tem momentos que a gente fica ali, né, dá uma raiva no momento, né, se revolta ali, mas aquilo é passageiro, você já consegue logo contornar, porque você sabe que se você continuar alimentando aquilo, não vai fazer bem para você. Aí, né, é como já foi dito, mas não consigo, né? Esse sentimento que me envolve está travado, aí que a gente já falou, né? Pega lá, lê uma página para destravar para você conseguir orar, se conectar, né? Aí quando você se conecta, olha, me ajuda aqui, né? Tá? Né? Por isso que, né, o saber se olhar é importantíssimo, é a questão do autoconhecimento. Olha, eu estou me olhando, estou gostando nada disso que eu estou me vendo, que eu estou sentindo, né? Então tá na hora de me dar uma força aí, né? É assim que a gente vai conversando com Deus, né? Então, tudo isso vai colaborando, porque eu estou no meu esforço diário, que ninguém aqui é perfeito, né? Tá? E nem é santo ainda, né? Mas a gente chega lá, né? Então, assim, no meu esforço diário de me tornar melhor.
Então, cada um de nós temos o nosso merecimento, como aqueles que estavam ali dormindo. Uns merecem mais, outros merecem menos. Mas não estamos sozinhos e não estamos, né, deixados, né, à margem ou de lado. Agora, façamos sempre, né, o merecermos, né? Eu pulei aqui. Pronto. Acho que foi aqui, né? Eu estava aqui, né? Fação competente, não sei caminho. Tá bom. Uhum. As explicações de Aniceto abriam-me novos campos de meditação. O generoso instrutor, contudo, não dera por finda a lição e, depois de longa pausa, concluiu o generoso. Já que vocês se encontram comigo num curso de serviço auxiliador, espero aproveitem o máximo ensinamento desta hora. Reparem que nestes pavilhões temos 1.980 abrigados que dormem. Todos recebem diariamente alimento e medicação comuns, todos estão tratados da mesma forma, né? Desde aquele, né, mais aquele que é mais difícil, desde aquele que foi mais, né, trevoso, que tem mais sombras, até aquele que é mais amenizado. Todos são tratados da mesma forma. Mas ele continua. Só 400 são atendidos com alimento e medicação especializada. Então, desses 1.980, só 400 são atendidos com alimento e medicação especializados, por se mostrarem mais suscetíveis de justa melhora. Então, é cada um de novo, né? Segundo, né, as suas obras, aquilo que ele vai, né, passando por um processo e aí ele já vai melhorando, então o tratamento já vai ser mais especializado. Desses 400, apenas 2/3 se revelaram aptos à recepção de passes magnéticos. E aí já vai diminuindo. Muitos não podem receber, por enquanto, a água fluidificada. Poucos foram contemplados com sopro curativo. E somente 2 se levantaram, ainda assim, profundamente perturbados. Olha só, de 1.980 abrigados, aí a gente volta àqueles 2 que saíram, né, correndo, somente 2 levantaram, ainda assim, profundamente perturbados. O que que ele está querendo dizer para nós? Que o processo ele, né, não tem tempo, que o tempo é de cada um, né? E conforme cada um construiu, uns vão demorar mais, outros vão levar menos tempo, mas eles vão continuar sendo tratados ali, cada um conforme vai melhorando, vai passando por uma etapa, outra até chegar ao momento que aqueles 2 chegaram, quando eles caírem em ser, né, e pedirem ajuda, e vão passar para outro pavilhão. E aí continua o atendimento. Mas o processo, né, ele é indeterminado nesse sentido do tempo, né? E a dedicação e a abnegação daqueles que estão ali a serviço do bem maior, né? Como, né, Ismalha. Então, é a serviço do bem maior, eles estão ali e vão continuar atuando sempre, porque cada um, né, tem seu tempo. Assim como lá, é como aqui. Nós queremos ajudar, dá para chegar lá, como André Luiz queria, chegar, pronto, vamos levantar todo mundo, vamos salvar todo mundo. Para começar, ninguém salva ninguém. E cada um tem o seu tempo. Então, não dá para pegar e ali naquele momento e, né, levantar e atuar nos 1.980 brigados para que todo mundo fique ali bom naquela hora. Enquanto que a construção que os levaram a estarem nesse estágio podem ter o quê? Séculos, 70 anos, sei lá, milênios até, né? Quem você encarna, reencarna, quantos estão ali aprisionados, né? A gente pode
vivenciar isso nas nossas reuniões mediúnicas de desobsessão, né? Quantos que chegam ali e estão, né, atormentados ainda em dores, estão muitos, né, vivendo ainda no século passado e outros até em milênios. Por quê? Porque estão presos, né, porque tudo é mental, estão presos ali ainda àquela forma de pensamento de tudo aquilo que eles próprios construíram. Mas ele diz aqui, mostrando para a gente, tudo isso, né, é o que André Luiz vivenciou, né, nesse grande aprendizado, que é quando ele traz para nós, aprendizado para ele, aprendizado para nós, sempre refletindo, né? E aí ele continua aqui, já que inicia um trabalho de cooperação fraternal, não esqueça essa lição, que ele está pontuando para eles e para nós. A gente não esqueça essa lição. Façamos todos o bem, sem qualquer ansiedade, ou seja, né, tá? Do outro tem o seu tempo. Respeitemos o tempo e o limite do outro, sem ansiedade. Ninguém vai salvar ninguém, mas tem que ser agora, porque senão aguarda no tempo. Enquanto isso, né? Ore, né? Ele está mostrando para a gente o valor da oração. Semeemo-lo sempre em toda parte, mas não estacionemos na exigência dos resultados. Ah, tem que ser agora, né? Porque a gente tem, que é imediatista, né? Tem que ser ali. Ah, não estou vendo resultado nenhum. Então, não estacionemos na exigência de resultados, porque tudo tem seu tempo. Há tempo de plantar e tempo de colher. É isso, né? Lá nos diz. O lavrador pode espalhar as sementes à vontade, e onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertencem a Deus. Então, ele termina aqui esse capítulo dizendo, né, que tudo tem realmente, né, o seu tempo. Não nos coloquemos naquele papel de ansiedade, né, de querer fazer tudo porque tem que ser. Boa vontade é bom, é ótimo, mas usemos sempre, né, a sabedoria, porque nós temos, né? Cada um tem a sua, né? Sejamos sábios, né? Na maneira, né, de falar, de como pensar, nos abrirmos, estarmos abertos para a intuição, para melhor agirmos. E enquanto isso, enquanto o tempo do outro não chega, né, que a gente quer ajudar, que aí logo naquele ímpeto, oremos, né? Que a oração a gente está vendo aqui, ela é o maior bem e o valor que tem. E eu trouxe aqui só como, né, como exemplo, né, daquele cientista, né, japonês, né, e que ele, né, nosso, me esqueci agora o nome dele, né, tá? Mas e que mostra aqui, né, ele pegou um copo com água, né, congelou e tinha um silêncio em casa, né? E aí depois ele pegou um outro copo com água, tá? Botou o som da oração e depois ele, né? E congelou também. E depois ele vendo no microscópio, vai quê? A molécula da água, tá? Que nós temos 70% do nosso corpo é água, antes do som da oração. E olha como depois da oração ela se cristalizou. Agora, para pensar o que, né, esse cientista Masuro Emoto, ele está trazendo para nós. O que, que nós fazemos com a oração conosco, dentro do nosso corpo físico, tá? Quando nós oramos, o como que 70% do nosso corpo, olha o benefício que nós estamos fazendo para nós. Por isso que André Luiz falou lá no começo, né? Olha o valor e a importância, né, da oração, né? E ele traz para nós. E aí a gente termina, né? Tá aqui com Bezerra, né, de Menezes, que diz para nós assim: filhos, não vos esqueçais de orar sempre. A oração possibilita ao humano aclarar os próprios sentimentos. Quem se habitua a orar não se entrega ao desespero e à revolta. A prece jamais é um monólogo. Pelo recolhimento íntimo na oração, a criatura conversa com o mundo espiritual que não a deixa sem resposta.
Então, fiquemos aqui, né, com é, Bezerra, que, né, traz esse lembrete para nós, mas só essa lição de hoje, né, tá? Já é, né, já é um bálsamo para nós, né? A gente vai passar, né? A gente sabe do valor da oração, sabemos de tudo isso, mas a partir de agora a gente vai assim, né? Quando estiver orando, pensar assim, nossa, né? Tá? Nós temos milhões, trilhões de células dentro do nosso corpo, 70% na hora que eu estou orando, né? Olha o benefício que nós estamos recebendo no momento da oração, seja ele pessoal ou impessoal, né? Abrangendo, né? Aonde quer que nós queiramos chegar. Então, né, o capítulo de hoje ele termina antes de nós orarmos, né, pelos nomes que estão ali no nosso grupo, por todos nós. Aqui está aberto para quem quiser colocar algo mais. Se não, né, nós podemos, né, encerrar, né, com a oração valorosa que está calando agora, né, fundo em nós, né, depois desse capítulo de hoje. Mas sim. Então, vamos, né, orar, agradecendo, né, pelo nosso estudo de hoje. Senhor Jesus, amigos, benfeitores espirituais, a espiritualidade maior que aqui está conosco, em nossos lares, nos colocamos, Senhor, como instrumentos do teu infinito amor, para que possamos agora envolver todos aqueles nomes que estão no nosso grupo de oração, todos aqueles que vão em nossos pensamentos, pelos nossos irmãos que não puderam estar aqui hoje, por nós que fazemos parte desse grupo, pelas nossas famílias, por todos aqueles que se encontram nos hospitais, nas clínicas, nas prisões, aqueles outros que se encontram nas clínicas de recuperação, em todos os ambientes, aqueles que se encontram no momento desamparados, os que vivem nas calçadas, aqueles que se encontram sozinhos dentro de seus próprios lares, envolvendo todos aqueles que estão vivenciando momentos, né, de violência, aqueles que se encontram em meio a guerras, conflitos. A todos esses irmãos, aqueles outros desencarnados que muitos esquecem, mas que eles continuam as suas caminhadas, porque a vida continua. Te pedimos, Senhor, que envolva cada um, para que cada um possa receber a força que necessita, o amparo, o auxílio, o consolo que precisa para continuar a sua caminhada de provas, outros de expiações, mas que todos eles possam, que todos nós possamos receber dessas vibrações salutares que vêm do alto, que nos envolvem e que emanamos para todos esses irmãos, aonde quer que estejam. Que a sua paz, Senhor, permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Foi ótimo, foi tão bom que ficou todo mundo caladinho.
Ficou em silêncio? Todo mundo Quietinho. assim. Já vamos É, no Foi muito bom embalo, né, mesmo. tá? Agora a gente vai, né? Daqui a pouco vai no embalo, hora de novo. Olha, vamos ficar nas nuvens. Quem sabe a gente se encontre de madrugada, quando a gente se desprender, a gente pode continuar também, né, tá? Verdade. Podemos essa marcar, né, hora um horário assim, né? Tá tudo certo, né? Por mim, sem problema. A gente se desprende, deixa o nosso corpo aqui, né, se fortalecendo e podemos reencontrar, né, tá? Mais tarde. Ó, dizem que entre 3 e 3 e meia é um horário bom, tá? Aí vocês escolhem, tá? Então tá. Tá bom, Rosane? Tu tá rindo, né? Então tá bom. Vou É isso. combinar contigo. O que que tem, né? Mas o seu corpo tá lá deitadinho, né? Tá? Ele vai estar lá quietinho. Nós É vamos isso. entender. Não, vamos embora. Vamos trabalhar, tá? Ai, ótimo, foi muito bom estar com vocês. Foi ótimo. Tá Foi bom. A muito bom. recíproca é Foi verdadeira. bom. foi ótimo, Miriam. Foi muito bom. Até a Foi próxima, Até a ótimo. então. próxima, até a Até a próxima. Boa noite, próxima. Já a gente. mãe está mandando um Maravilhoso. beijo, Uma boa Miriam. noite para Valeu. todos, uma boa semana. Tá. Uma boa Igualmente. Beijo semana. para Fiquem todo com Muito mundo. bom, Deus. muito bom. Foi muito Dá um beijo, bom. mãe. Maravilhoso. Quer dar um beijo, mãe? Obrigada. Muito bom. Um beijinho, Miriam. Lélia, um Ô, beijo. Tá, sim, tá. Beijo, Tá aqui do Lélia, tá? lado. Isso, Tá, tá? Uhum. tá aqui Manda do um ladinho. beijo especial para ela. Tá, é. manda sim, Miriam. Um beijo grande. Obrigado Tchau, pela aula. tchau. Beijo. Beijo. Boa noite. Boa Beijo. noite. Beijo, Boa noite. Fica com meninas. Deus. Boa noite. Tchau. Tchau, Tchau. Márcia. Boa noite. Tchau. Tchauzinho. Tchau, Tchau. tchau, Valéria. Tchau, Jane. Tchau, Tchau, Miriam. tchau. Quem mais ainda tá por aí porque eu não vejo todo mundo. Tá. Em breve a gente Beijo. marca, tá? Os nossos Tá almoços. bom. Aham. Beijinhos em todas. Beijinho, beijinho. Tchau. Beijo. Saudade de todo mundo. Tá bom. Tem que ter uma cabana aqui. É. Beijo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.